Boa noite, vamos fazer nossos comentários em torno do livro Fluidoterapia Espírita, Passes e Água Fluidificada. Hoje nós já estaremos abordando o capítulo 6, que diz respeito ao atendimento pelo passe no Centro Espírita. Essa matéria que é muito importante para o conhecimento de todos nós já tivemos diversos encontros, que se encontram no nosso canal no YouTube, e já estamos aí próximos de terminar a análise do livro. Para nós é muito importante, você que nos acompanha, tendo dúvidas ou perguntas, colocar no chat, nós tentaremos responder. Se for depois do programa, colocaremos as respostas diretamente no chat. Vamos então para a nossa reflexão de introdução, com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. A mensagem é extraída do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, Comentários ao Evangelho de João. Separamos aqui, no capítulo 3, versículo 7, um parágrafo que nos chamou mais atenção. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O Pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes. Então, Emmanuel aqui nos traz um conteúdo de muita importância dentro do entendimento que a doutrina espírita nos dá sobre o estabelecimento dos laços familiares e, sobretudo, de como a misericórdia e o amor de Deus procura colocar todos os meios e instrumentos possíveis para que nós aceleremos a nossa caminhada evolutiva de progresso espiritual. E por isso aqui Emmanuel lembra que, olha, primeiro, diante do passado secular, aliás, poderíamos dizer milenar de todos nós, aonde muitas vezes cometemos desaires, desequilíbrios, conflitos com as leis divinas, a tal ponto que, analisando na vida atual, ninguém pode ter certeza quem errou primeiro, quem é o verdadeiro algoz, quem é a verdadeira vítima. Porque já tantas vezes nós fomos autores de desequilíbrios e também vítimas deles, que o que temos absoluta certeza é de que, tanto na família, nos laços de parentesco, quanto, Emmanuel aqui nos chama a atenção, nos compromissos edificantes, reencontramos espíritos com os quais já podemos ter tido experiências felizes ou infelizes. E perante a proposta renovadora da reencarnação, nós somos chamados a vivenciar um nível de fraternidade, de solidariedade, de irmandade com todos eles, vivenciando a essência do amor que o Cristo nos trouxe. Mesmo que muitas vezes topemos com antipatias, com conflitos, com desentendimentos profundos com esses espíritos. Então, finalizando aqui essa rápida análise, quando Emmanuel diz pelos laços de sangue, se refere aos parentescos, à consanguinidade. Na rede de compromissos edificantes é porque
nós reencontramos esses espíritos também nas atividades espiritistas ou filantrópicas, nas atividades voltadas aos compromissos edificantes, no ambiente de trabalho, na escola, nós reencontramos esses espíritos. E, naturalmente, surgem as simpatias e antipatias espontâneas, deixando bem evidente que a realidade desses relacionamentos vai muito além da existência atual que estamos tendo. Então, vamos para o nosso tema central, o serviço de passes no centro espírita. Aqui nós já tivemos diversas abordagens sobre a importância do pensamento, a importância da oração no passe, sobre os valores espirituais que adquirimos através da conquista de virtudes, do nosso esforço de melhoramento íntimo e que possibilita o amparo e uma assistência maior dos benfeitores, quer para o passista, quer para aquele que recebe o passe também na casa espírita. Então, vamos hoje analisar como se desenvolve a atividade na casa espírita e algumas advertências muito importantes sobre a eficácia dessa atividade em nossa vida. Vamos, então, para os primeiros tópicos do nosso estudo. O atendimento pelo passe visa a oferecer aos que necessitam e desejam receber os frutos de reequilíbrio e de paz, oferecido pelos benfeitores espirituais, por intermédio dos colaboradores encarnados. Aqui tem alguns pontos importantes para refletirmos. O primeiro deles, o amparo da espiritualidade elevada, ela se dá em todos os momentos, ela se dá em todas as religiões. Ela tenta auxiliar o homem ao melhor aproveitamento da sua experiência encarnatória. Mas, normalmente, os interesses de ordem material, os conflitos pessoais que vivenciamos ao longo do dia a dia, faculta com que, na maior parte do dia, as possibilidades de recepção, de aproveitamento, de fluidos, de vibrações desses espíritos do bem, seja muito pouco aproveitada por nós. Quando nós nos dirigimos à casa espírita, aqui se referindo mais a nós espíritas, isso poderia ser com alguém também que é católico ou evangélico, quando ele vai à sua instituição religiosa. E bloqueia, interrompe as preocupações, os cuidados com as questões de ordem material, possibilita aberturas para que os espíritos benfeitores nos amparem através da fluidoterapia do passe, mesmo sem a presença de passistas encarnados ao nosso lado. Então, na prática do Evangelho no Lar, regularmente estabelecido, nós também somos beneficiados por frutos e vibrações desses benfeitores. Mas na casa espírita há todo um ambiente preparado que favorece a meditação, a elevarmos o pensamento aos objetivos maiores da nossa vida e, deste modo, nos possibilitar o melhor aproveitamento desses fluidos, dessas vibrações dos espíritos do bem. Então,
Na casa espírita a gente já vai mais receptivo, mais aberto, mais sensível para receber esses benefícios espirituais que são oferecidos pelos benfeitores por intermédio dos colaboradores encarnados. Aqui a referência ao passe individual, ao chamado também passe de cabine, né? Naquela sala apropriada na instituição espírita, para que seja ali ministrado pela intervenção dos benfeitores espirituais junto aos passistas, para essa recepção de fluidos, de energias vitalizadoras e equilibrantes para nós. Prossigamos. O coordenador é aquele que vai organizar a equipe de trabalho. Irá solicitar que alguém do grupo faça uma prece, tanto na abertura quanto no término da atividade. Estará também coordenando a entrada das pessoas na sala de passes. Então, se dirige para a cabine de passes os colaboradores e um coordenador da atividade, que vai participar junto daquele grupo de uma prece inicial de preparação e também, após o passe, de uma prece final, ao término das atividades, podendo ajudar também na condução das pessoas à sala de passes. Normalmente, pela quantidade de passistas, entra aquela quantidade de pessoas para a cabine de passes. E há, então, uma necessidade de alguém ali coordenando esse número. Ao término da atividade de explanação do Evangelho, à luz da doutrina espírita, os passistas, com seu coordenador, deverá reunir-se em local destinado aos passes, para a prece preparatória em conjunto. Aqui tem 2 pontos importantes para destacarmos em nosso comentário. Primeiramente, quando diz assim, ao término da atividade de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Realmente, é importante que as atividades de passe na casa espírita sejam realizadas após a reunião pública, ou, se não, em dia e horário designado para essa atividade. Essa recomendação é porque ainda há muito desconhecimentos a respeito da atividade do passe. Para muitos que vêm, às vezes de forma apenas passageira na casa espírita, né, recebe ali o passe e já vai embora. Se essa atividade for antes da palestra, antes da explanação do Evangelho, muitas vezes a instituição espírita vai perceber que há pessoas que vêm só para tomar o passe e vai embora, sem terem noção da importância da explanação, da palestra, que mais adiante essa questão vai ser ainda destacada nesse nosso estudo de hoje. Mas o que aqui é importante ficar bem destacado é que há todo um trabalho de ajuda e de auxílio dos bons espíritos, desde a explanação. Aqui diz do Evangelho à luz da doutrina, mas pode ser de qualquer outra obra espírita que é tratada durante a palestra pública e que invariavelmente está ligada ao Evangelho de Jesus. A essência da doutrina espírita é trazer os aspectos morais do ensinamento de Jesus para todos nós. E quando esses aspectos vêm à tona na exposição, na palestra, os espíritos benfeitores já estão ali atuando,
junto de muitas pessoas que ofereceram receptividade, sintonia à intervenção desses espíritos. Como dissemos logo no começo do nosso estudo hoje, né, quando nós já vamos para a casa espírita com a predisposição de contato com os objetivos elevados da nossa encarnação, nós já começamos a abrir portas em termos psíquicos, espirituais, para recebermos a ajuda dos espíritos do bem. Então, depois da exposição, os passistas com o coordenador vão para a sala da aplicação de passes, dos passes individuais. A explanação doutrinária não apenas é importante para quem vai tomar o passe, mas, sobretudo, para quem vai aplicá-lo, para que o médium, durante toda a explanação evangélica, possa estar em sintonia com os benfeitores espirituais. Entendamos aqui o médium passista, que está no mesmo contexto, tá? Mas vamos aqui destacar o início dessa advertência. A explanação doutrinária é importante para todos, para quem vai tomar o passe e para o passista. Porque há todo um trabalho de conexão com a espiritualidade elevada, com os espíritos benfeitores, tanto para quem está recebendo passe, como para quem vai trabalhar como passista, como médium passista. Durante toda a explanação evangélica, possa estar em sintonia com os benfeitores espirituais. Então, não pode acontecer aquela situação de alguém que participa da atividade de passes na casa espírita chegar de última hora, no final da exposição, direcionando todo o seu cuidado só para a atividade na qual ele vai estar atuando como passista. Não. O médium passista, ele deve participar, deve estar acompanhando a explanação doutrinária atentamente. Isso é muito importante para o êxito do trabalho que estará sendo realizado mais adiante. Aplicar o passe com simplicidade, sem gesticulação exagerada ou respiração ofegante, sem bocejo ou articulação de palavras. Evitar o toque direto no atendido, por desnecessário e inconveniente, ou passividade para a comunicação mediúnica. Vamos analisar aqui cada tópico desse. Nós já estivemos em encontros anteriores, que se encontram aí no nosso canal no YouTube, explicando a questão das necessidades de gesticulações em termos de terapia magnética, de técnicas de magnetismo que são dispensáveis ao passista. Se você não acompanhou, nós recomendamos ir no nosso canal depois e assistir os estudos que houve direcionados sobre as técnicas na aplicação do passe. Então, aqui faz uma breve referência. Aplicar o passe com simplicidade, sem gesticulação exagerada, de forma natural. Convictos, os passistas, da assistência do amparo espiritual ali durante o trabalho. Qual o êxito, de fato, está sob as mãos dos benfeitores espirituais. Claro que a atuação do passista, quando harmonizada
com a prece, com os pensamentos em sintonia com o Evangelho de Jesus, fomentarão elementos positivos para que os benfeitores espirituais trabalhem. Mas o êxito da atividade está nas mãos dos benfeitores. Então, evitar o toque direto no atendido, por desnecessário inconveniente. Então, nada de tocar, mesmo que de leve, em quem está tomando passe. É totalmente dispensável e inconveniente, porque pode, inclusive, gerar um mal-estar, abrindo campo até para uma acusação de assédio sexual. Exatamente. Então, não há, e é totalmente desrecomendável, tocar em quem está tomando passe. Também outra coisa muito importante aqui, ou passividade para comunicação mediúnica, nem pelo passista, nem por aquele que está tomando passe. Porque, vez ou outra, ocorre sobretudo daquele que está tomando passe, por estar com a mente com certa concentração, abre campo de sintonia para uma incorporação, para uma psicofonia. E o passista, que deve estar aplicando passes, normalmente com olhos abertos, percebendo alterações que indiquem isso daquele que está tomando passe, é importante chamar a atenção aí verbalmente, para que aquele que está tomando passe abra os olhos. Respire profundamente, para evitar qualquer tipo de sintonia que fomentasse uma comunicação mediúnica ou obsessiva, que seria mais obsessiva. Como também o passista. Ele está aplicando o passe, mas ele sabe que ali não é momento para passividade mediúnica. Tipo uma psicofonia ou algo assim. Ou que seria um absurdo, um tipo de aconselhamento mediúnico àquele que está tomando passes. Então, isso tem que ser colocado totalmente de lado. Toda palestra, como o estudo, funcionam na condição de psicoterapia coletiva para os indivíduos e os espíritos. Em razão de os encarnados raramente manterem sintonia elevada, eles se utilizam da palavra do expositor para centralizar-lhes a atenção e fazê-los concentrar-se. Importante esse conteúdo, né? Aqui deixa muito bem claro que mesmo durante a palestra pública, mesmo uma reunião de estudos, como o ESD, como uma reunião de estudo mediúnico, como uma reunião do NEP, por exemplo, reuniões espíritas, aonde nós deixamos cuidados e atenções com a vida material e nos concentramos para receber o alimento espiritual que vem através da doutrina espírita, naquele momento ali, abre-se essas possibilidades com a sintonia elevada de recebermos já amparo e assistência dos espíritos benfeitores em termos de fluidoterapia. Então, aqui ainda diz, eles se utilizam da palavra do expositor para centralizar-lhes a atenção e fazê-los concentrar-se. Então, na medida que a pessoa está ali assistindo a palestra, está acompanhando o expositor, está se envolvendo com a mensagem, ele espontaneamente está abrindo um campo psíquico e espiritual
para os espíritos do bem atuarem, favorecendo através da fluidoterapia. Vemos em muitos centros espíritas as pessoas chegando na hora do passe, sem valorizar minimamente a explanação doutrinária, mas somente o passe, como se esse fosse um processo miraculoso que vai libertá-las dos seus problemas. Esse sim é um grande problema e é preciso aqui esclarecermos muito bem a questão. Ocorre muitas vezes isso, né? As pessoas chegarem no término de uma palestra, sabendo que depois tem o passe, e infelizmente, achando que a valorização voltada totalmente para o passe resultará positiva. Não. Primeiro, pelo fato de que toda aquela abertura de sintonia que acabamos de refletir não terá acontecido. A pessoa já chega como alguém, né, que entra de última hora, que não está com a sintonia daquele ambiente, não está em sintonia com o que estava sendo ali falado, estudado. Isso já cria um problema na receptividade do passe. Mas o mais importante é que o êxito da fluidoterapia tem a ver com um esforço de burilamento íntimo, de trabalho interior, de aproveitamento da mensagem espírita que temos recebido e que é a fomentadora para o êxito do passe que mais adiante estaremos tomando individualmente. Apesar de que, como já vimos, muitas vezes podemos entrar para a cabine de passe, já tendo sido devidamente auxiliado, sem perceber o auxílio que recebeu, mas pelos elementos favoráveis que tenhamos estabelecido através do interesse pela palestra, pela reflexão do que ali foi colocado, em querermos ser melhores, em colocarmos na prática a caridade de uma forma ampla, ali já houve um passe. E muitas vezes o principal, aquele no qual a pessoa entra ali na cabine, que é aquele ambiente todo preparado, como já falamos aqui, para a melhor atuação dos benfeitores espirituais, a pessoa muitas vezes ali está apenas solidificando para ela mesma o trabalho que ela já recebeu de ajuda. Então, não vai ser o passe que vai libertar a pessoa dos problemas de uma forma miraculosa. Quem vai libertar-nos dos problemas em termos de cargas excessivas que as nossas ansiedades e preocupações colocam é a doutrina espírita. Claro, a doutrina espírita não vai eliminar dívidas e provas que tenhamos que passar, mas vai nos possibilitar os instrumentos para enfrentarmos essas provas e dificuldades fortalecidos, equilibrados, aproveitando momentos de provas que surjam para o nosso crescimento espiritual. Isso a doutrina espírita nos habilita. E que é imprescindível para aquele que foi procurar os recursos da ajuda através do passe. Só há qualquer nível de eficácia do passe com o comprometimento moral e espiritual daquele que recebeu. Se não houver a eficácia do passe, rapidamente vai ser diluída quando aquela pessoa voltar para as suas atividades do dia a dia.
A função principal de um centro espírita é esclarecer as pessoas sobre as questões atinentes ao espírito imortal. E como vimos, são por meio desses esclarecimentos que acontece a maior parte das intervenções que os benfeitores espirituais realizam. Aqui é mais para enfatizar mesmo aquilo que estivemos comentando, mas também acrescenta: a principal função do centro espírita é esclarecer as pessoas sobre as questões atinentes ao espírito imortal, é iluminar o nosso espírito, é nos fortalecer espiritualmente, é possibilitar instrumentos para que de fato se efetive a cura verdadeira, que é a cura espiritual. E que são por meio desses esclarecimentos que acontece a maior parte das intervenções que os benfeitores espirituais realizam. Então, ir a uma reunião espírita, envolver-se com conteúdo de iluminação que esteja sendo ali transmitida pelo expositor, pela essência do conteúdo que a doutrina espírita traz, ao mesmo tempo em que analisamos, refletimos aquilo que estamos recebendo e ali naturalmente a assistência, o amparo espiritual vai se estabelecendo. É fundamental esclarecer a importância das explanações doutrinárias e dos estudos sistematizados aos que frequentam o centro espírita, de que é durante as exposições, ao estarem concentradas, que os benfeitores atuam intensamente, promovendo cirurgias perispirituais, aplicando fluidos benfazejos. Então, nenhuma dúvida sobre isso, né? Aqui o texto do capítulo que estamos estudando vai mastigando mesmo essa questão da importância das explanações doutrinárias e dos estudos sistematizados do Espiritismo, que abrange aqui não só o ESD, o estudo sistematizado da mediunidade, do Evangelho de Jesus. Todos esses estudos, eles possibilitam campos ideais para a atuação dos benfeitores espirituais juntos a nós. Campos de vibrações favoráveis a essas intervenções. Chegando ao ponto, como o texto aqui diz, a realizar cirurgias perispirituais. Ali durante a exposição. Essas cirurgias não só acontecem com um médio de cura em reuniões destinadas a isso e que ainda são de muito pouca frequência nas casas espíritas. Inclusive, por não haver essa quantidade de médios de cura, que, por outro lado, sempre é importante salientarmos que o objetivo maior da doutrina espírita não é a cura de corpos, é a cura de espíritos. É a nossa cura verdadeira e mais importante. A sala de passes é especial pelas emanações mentais de todos aqueles que buscam o socorro magnético com fé, esperança, confiança e amor. E por isso cria toda uma energização salutar no ambiente. Então, aqui esse é o último tópico que vamos analisar no nosso estudo de hoje. A importância da sala de passes. Às vezes, uma instituição espírita só tem um salão principal. Não tem outros cômodos que poderiam e deveriam ser reservados para o passe. Aí orientam, esse mesmo livro, Fluidoterapia Espírita,
Essa obra ela é muito importante aqui, ó, do projeto Espiritizar. Nós temos dessa obra na livraria do Bezerra de Menezes, aqui em Caruaru, mas você pode encontrar também na própria editora Espiritizar, e no Bezerra de Menezes você encontra com preço especial. Mas essa obra aqui é muito importante, ela deixa muito claro isso. Se há apenas um salão de palestra pública, deve-se procurar reservar algum canto ali do salão, né, separando talvez com a faixa, depois da palestra pública, para que naquele ambiente ali sejam aplicados os passes, desde que não tenha um quarto, uma sala específica para isso. Porque aquele local ali, onde predominantemente estarão os passistas aplicando passes, começa a estabelecer ali um ambiente em termos de fluidos, de magnetismo, facilitador ao trabalho dos espíritos benfeitores. Então, essa é a recomendação que é colocada para nós no livro. E aqui é importante destacarmos a atenção maior que foi direcionada a esses esclarecimentos sobre o trabalho da assistência espiritual fluídica que normalmente acontece nas reuniões espíritas, acontece também na missa na Igreja Católica, acontece também, né, no sermão, numa igreja evangélica. Os espíritos do bem estão em todos os ambientes, onde se fale do bem, se fale de Jesus, e aqueles que ali estiverem estejam abertos aos objetivos superiores da vida. Mas na casa espírita, em especial, pela ausência de dogmatismo, pela ausência de rituais, pelo direcionamento da mensagem espírita ao coração, ao íntimo das pessoas que tomam conhecimento dessa doutrina, facilitam muito a esse trabalho realizado pelos espíritos benfeitores. Agradecemos a todos aí que tenham nos acompanhado. Se possível, compartilhem esse vídeo. Até o próximo estudo. Uma boa noite a todos.